Pessoal, espero que tenham conseguido descansar um pouquinho, ou quem sabe só ter tomado aquela água, voltado a focar, deixado o material em ordem. Agora vamos voltar com tudo para o segundo bloco da aula, que é imunidades penais do presidente da República. Tá joia, galera? Vamos lá no artigo 86. Tá joia? Aqui, ó. Artigo 86, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Joia? Uma coisa que eu até comentei no primeiro bloco, como são parecidas as constituições, as inspirações, principalmente dos princípios gerais e da organização dos poderes, com as cartas constitucionais, tanto francesa quanto estadunidense. Vocês viram agora, passamos há pouquíssimo tempo o processo de impeachment do presidente Trump nos Estados Unidos, e vocês veem como é parecida a questão do Senado Federal. Tanto a abertura se dá em uma das casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na nossa, e ainda vai ser julgado pelo Senado Federal, e é interessante. Só que aqui no nosso, o Supremo Tribunal Federal participa, coisa que não ocorre nos Estados Unidos, certo? Só um comentário. Mas vamos passar para o artigo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Grifem, não estará sujeito à prisão. É uma imunidade, perfeito? E aí, enquanto não sobrevier a sentença condenatória, tá bom? Nas infrações comuns, tá, pessoal? Grifem também nas infrações comuns, ou seja, naqueles crimes que estão tipificados, por exemplo, no Código Penal brasileiro, tá bom? E aí, no 4º, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de sua função. Perfeito? Grifem, não pode ser responsabilizado e atos estranhos ao exercício de suas funções exatamente como chefe de Estado e governo, tá bom? Então, pessoal, essas são as duas imunidades penais do presidente da República, tá bem? Agora, lembra que eu falei para vocês como a gente poderia resolver problemas diversos na hora do nosso exame, quando tratasse das esferas estadual e federal, a partir do momento que tratássemos daqui, então, da esfera federal? Lembra, pensando, poxa, qual que é o equivalente do chefe de Estado na esfera federal, passando para estadual? É o governador de estado, passando, por exemplo, para municipal também é o prefeito, certo? Só que aqui, gente, gravem isso, escrevam no caderno de vocês, nas suas anotações. Nesses casos aqui, nessas duas imunidades do parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, do artigo 86, não se aplica o princípio da simetria, tá bom? Isso daqui se aplica única e exclusivamente ao presidente da República. Os governadores de estados e prefeitos não se aplica. É firme entendimento do STF esse, tá bom? Então, desse modo, haverá inconstitucionalidade na Constituição estadual ou na lei orgânica que reproduzir, tá bom? Ou até mesmo na distrital, tá? Não se esqueçam da distrital. Se houver essas previsões de imunidades penais em prol dos chefes do Poder Executivo nessas esferas, isso é inconstitucional, perfeito, galera? Vai ter que ser tratado, por exemplo, se for uma proposta de emenda à Constituição do Estado ou um projeto de lei, certo? Estadual, nesse sentido de criar essas imunidades, vai tanto poder ser, aí vai se usar os respectivos remédios constitucionais ou ações constitucionais cabíveis, como a DI, como mandado de segurança, tá bom? Porque é inconstitucional, não se aplica o princípio da simetria, entendimento do STF, tá bom? Se quiserem tornar mais didático, anotem aí no caderno de vocês, ponham imunidade ao processo penal, tá joia? Que é o seguinte, durante o exercício do mandato, o presidente apenas poderá ser processado por crimes relacionados ao exercício de suas funções presidenciais, ou seja, as suas funções como chefe de Estado e governo, perfeito? É aqui exatamente o parágrafo 4º, o entendimento do 4º, tá bom? Dessa forma, os crimes praticados
por ele e que sejam estranhos a essas funções presidenciais, né, serem apenas que serão objeto de processo penal após o término do seu mandato, ou seja, crimes comuns. Imagine um presidente que sofra de distúrbios psicológicos, ou até mesmo alguns falariam em falta de caráter, pratica pequenos furtos, pequenos roubos, ele vai em algum lugar e leva souvenirs. Isso pode ser até descaracterizado como crime, né? Mas pode ser enquadrado como furto. E ele é o presidente da República. Ele precisa, por exemplo, levar um par de talheres, por exemplo, de prata, de uma convenção que ele foi recepcionado por governador X, do estado X. Não, ele não precisa, mas ele faz isso porque ele quer, não um crime, né? Ele pode ser enquadrado nisso. O exemplo não foi muito bom, mas vamos supor que ele furte dinheiro, por exemplo, né, de algum assessor dele, ou até mesmo de algum ministro de Estado. Ele vai lá e pega o dinheiro que estava sobre a mesa, por exemplo, ou ele vai até em visita à Casa da Moeda e leva uma barra de ouro embora, leva um souvenir. Ele vai lá e furta mesmo. O que acontece? Ele vai poder ser responsabilizado? É um crime comum, é furto, é um roubo. Enquanto ele estiver no mandato, o processo penal não vai começar a tramitar contra ele, tá bom? Ele só vai responder por aquilo que é função típica, perfeito? A função presidencial no exercício do cargo, tá bom? É essa espécie que trata o parágrafo 4º, tá bom? Aqui na minha memória acabei invertendo, mas agora a gente vai voltar para o terceiro, que é a imunidade à prisão, ou seja, o direito de ir e vir do presidente, tá bom? O presidente da República ele apenas poderá ser preso em virtude de sentença penal condenatória, isto é, com o término da instrução processual penal e essa sentença promulgada, publicada, tá bom? Uma coisa importante, e essa sentença ela não precisa ter trânsito em julgado, tá bom? É isso. Contudo, agora vem uma regra que é importante, se aplica aos dois, tá bom? O presidente, em nenhuma hipótese, sofre prisão em flagrante, tá? É outra questão do processo penal, que é outra imunidade que não está combinada nem no terceiro nem no quarto, tá bom? Ele não sofre prisão em flagrante. Prisão preventiva e prisão provisória também não, pois essas prisões elas não são decretadas por sentença penal condenatória, tá bom? Não é sentença. Vejam, o texto é categórico no parágrafo 3º. Então, assim, aqui não está falando, como que eu posso dizer, não está expresso no texto legal, mas o que a gente depreende? Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Vocês têm que analisar isso e depreender que, então, as outras, a prisão provisória, a prisão preventiva, a prisão em flagrante, não ocorre por sentença, então não podem. Qual que é o fundamento legal? Parágrafo 3º do artigo 86. Tá bom? É isso então, galera. Agora, se a gente está exatamente vendo essa questão das imunidades e a gente está falando de sentença, a gente tem que falar a respeito de quem? De quem vai julgar o presidente, tá joia? A gente vai então primeiro começar vendo quais são os juízes naturais do presidente em matéria penal, tá bom? Que é o artigo 86 caput, que aí, ó, admitida a acusação, a gente vai ler de novo. Eu vou pedir para vocês grifarem exatamente os juízes naturais do presidente da República em matéria penal, tá bom, galera? Admitida, sem óculos está difícil. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ou seja, a casa iniciadora do processo, da persecução, é a Câmara dos Deputados por maioria de 2/3, será ele submetido a julgamento perante, grifem, Supremo Tribunal Federal e grifem também Senado Federal, nas infrações penais comuns perante o Senado Federal. Esses são os juízes naturais em matéria de processo penal, tá bom? Então, o que acontece? Temos 2 juízes naturais aqui, só que eles têm competências diferentes, tá bom?
Ou seja, vai depender do crime praticado. O STF ele vai julgar crime comum, infração penal, tá bom? Praticado pelo presidente, desde que exista autorização por 2/3 da Câmara. Nos dois casos vai ter que ter autorização por 2/3 da Câmara, tá joia? Só que o STF vai julgar crime comum. Aqui, ó. Espera aí. Será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, tá bom? Então, no Senado Federal, julga o crime de responsabilidade, que é aquela infração política administrativa. Exemplo, processo de impedimento, processo de impeachment, tá bom? Por alguma questão, algum ato do presidente da República praticado enquanto ele estava no exercício do cargo, né? E desde que exista também a autorização prévia de 2/3 da Câmara dos Deputados, tá bom? Esse é o processo de impeachment. Tá? Agora a gente vai só uma coisa. Como tivemos ao mandado retrasado, se for ver, pulando não o presidente atual, o outro presidente, a presidente da República que sofreu impeachment, então foi até cobrado no exame próximo. Vejam, o que eu sempre costumo comentar é que direito constitucional está sempre na mídia, pessoal. Sempre. Com o analisar crítico das notícias, está sempre que a gente tem notícia do Congresso, sempre que está acontecendo alguma coisa, sempre que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, está atuando, normalmente tem muitos comentários. E até agora coisa que eu falei, o legislador, o examinador, ele sempre vai se inspirar nessas questões. Então a gente está sempre também antenado nessas questões de matéria constitucional que estão sempre em voga, e o impeachment foi um muito recente, tá bom? Então por isso eu vou convidá-los a ir lá no artigo 52 da Constituição. Vamos lá, 52, chegando lá. Aqui, que a gente vai estar nas competências do Senado Federal, ó. Do Senado Federal, compete privativamente ao Senado Federal. Agora a gente vai lá no parágrafo único. Chururu. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Perfeito? Vejam só vocês. Isso já aconteceu há alguns anos. Contudo, para quem tem boa memória, eu tenho certeza que vocês têm, porque se vocês chegaram até aqui, primeiro dou os parabéns, vocês passaram pela primeira fase do exame. Então vamos dizer que boa memória vocês têm. Vamos relembrar lá o que ocorreu no processo de impeachment da presidente Dilma. Quem que tocou à época o julgamento? Processou e julgou, aqui o inciso 1, processar e julgar o presidente, o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aquele. Foi o ministro Lewandowski, que à época era presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem proferiu, lembram que ele ainda seccionou, aqui ó, vejam bem no parágrafo único, ó, condenação somente será proferida por 2/3 do voto do Senado, foi anunciado pelo ministro, à época, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Lembra que foi seccionada? A presidente Dilma, ela não teve a inabilitação por 8 anos do exercício de função pública, tanto é que ela concorreu como senadora pelo estado de Minas Gerais, agora na última eleição, perfeito? Então ela teve a primeira parte, que foi a perda do cargo, tá joia? Eu lembro muito bem por causa da justificativa do ministro Lewandowski, na época presidente do Supremo Tribunal, que conduziu no Senado. Então você vê que interessante, é o presidente de um dos poderes indo fisicamente até a outra casa do parlamento, no Congresso Nacional, para proferir. Então vejam bem, quem acompanhou, quem teve interesse de acompanhar o processo,
à época, já entendeu, já viu, já assistiu literalmente o que prescreve a Constituição, tá bom? Então, pessoal, essas questões que eu sei que os outros professores, o professor Rodrigo, a professora Nicole, tudo mais, eles vão estar passando para isso questões corriqueiras do dia a dia para vocês e chamando essa atenção de vocês para os fatos do dia a dia, da vida pública, porque o direito constitucional está mesmo em voga sempre. Tá bom? E esse é um dos pontos. O artigo 52, parágrafo único, vocês têm que anotar, assim como os incisos 1 e 2, é importante para o processo de impeachment. E outra coisa importante também vai ser que, outra aula que eu vou dar mais para frente para vocês em relação ao HC, tá bom? Ao habeas corpus. O habeas corpus ele não é instrumento adequado para trancar o processo de impeachment, tá bom? Por quê, professor? Por que não é e por que isso já foi objeto? Porque prestaram atenção no parágrafo único da pena, que inclusive, por isso que eu suscitei que ela foi rachada, inclusive no último processo de impeachment que a nossa presidente, à época da República, sofreu. Não cabe aqui privação da liberdade. Não há possibilidade da prisão do acusado. Mas, professor, então qual que é o remédio que a gente pode utilizar aqui? É o MS, galera. É uma ação, é um MS. Então, tenham em mente também. Aqui, quando se falar de processo de impeachment contra o presidente da República, esquece o HC, tá bom? Vai só lembrar do MS, tá? Outra coisa importante em relação ao processo de impeachment. A renúncia do presidente não ocasiona a extinção do processo, tá, pessoal? Pode ser, por exemplo, e agora, vejam só, não sei, felizmente ou infelizmente, nós já temos jurisprudência de casos de impeachment na nossa república, temos 2 casos, né, o do presidente Collor, à época, ele renunciou, lembram? Ele chega a renunciar antes, tá, de ser concluído o processo de impeachment dele. Contudo, a gente já tem até jurisprudência a respeito, a renúncia do presidente não importa, não ocasiona a extinção do processo de impeachment, ele chega até o final, tá bom? Haja vista também que, ao renunciar, o chefe do Poder Executivo ele não vai mais poder sofrer a pena da perda do cargo, isso tudo bem. Tem uma perda do objeto da ação, tá bom? Contudo, remanesce a aplicação da inabilitação por 8 anos do exercício, tá bom? Então, a gente tem perda em parte. E depois também do segundo impeachment na nossa república, a gente já viu que pode, segundo a jurisprudência, seccionar. Teve muita discussão aqui, como se fosse um termo aditivo, né? Perda do cargo com inabilitação por 8 anos. E aí eles falaram se foi inconstitucional, se foi indevida a condenação da então presidente Dilma Rousseff, porque ela só teria tido parte da pena, porém o termo com, né, seria aditivo, ela teria que ter ficado 8 anos inabilitada para exercício de função pública. Porém, à época foi julgado que não, então a gente verificou a possibilidade da sessão de corte, entendeu? Então são 2 pontos a serem aplicados de pena. Então assim, renunciei. Ok, tudo bem, renunciou. Tá jóia. Você não vai mais, você já perdeu, né? Então você não perde aquilo que você não tem mais. Você renunciou ao cargo. Só que ainda você pode ter aplicado a inabilitação de 8 anos. O Collor teve 8 anos sem poder concorrer a cargo eletivo nenhum, tá bom? Outro ponto importante, atrelado ao STF, é que o STF ele não pode rever o mérito da decisão do Senado Federal, tá bom? Que condenou o presidente. Lá quem vai conduzir é o presidente do STF, contudo, não cabe ao STF rever o mérito, tá bom, pessoal, da decisão do Senado Federal. Já? Mesmo porque nem caberia, porque é um processo político de inabilitação ao cargo. Tá joia? É isso. Pessoal, deixa eu ver aqui. Bom, vamos acelerar. Outra
Outra coisa que vocês tenham em mente, podem anotar, isso é importante, o STF entende que a ação popular e a ação civil pública contra ato do presidente da República, contra o presidente, o chefe do Poder Executivo Federal, são julgados pelo juiz federal competente de primeiro grau, tá? É outra coisa de competência do juiz natural do presidente da República, tá bom? Por que também? Por que essa questão? Pois o foro por prerrogativa de função é aplicado apenas em processo penal, tá bom? E agora, ambas as ações, tanto a ação popular quanto a ação de civil pública, são de natureza civil. Então, é outro mote. Por isso que na hora quando vocês anotarem, tiverem em mente, por isso que lá no começo da aula, no começo desse pedaço do bloco, eu falei, são juízes naturais do presidente em matéria penal. Aí tem o artigo 86, tá bom? Que a gente estava tratando. Agora, em questão de matéria civil, de natureza civil, por exemplo, algum cidadão, ação popular, no qual a gente vai trabalhar também juntos, a competência vai ser do juiz federal de primeiro grau, galera. Por quê? Exatamente porque a matéria é civil, tá, galera? Não é penal. Se fosse penal, aí a gente já viu juízes naturais, tá bom? Agora, outra coisa, por que a gente tem que fazer isso também? Exatamente porque é um grande instrumento. Já passamos, tá? Superamos isso. Agora a gente está indo para os juízes naturais do governador de estado em matéria penal, tá bom? Por que a gente tem que fazer o cotejo da diferença? Porque sempre que não for diferente vai ser igual pelo princípio da simetria, tá bom? Os juízes naturais do governador de matéria penal tem uma súmula vinculante. Súmula 46, encontraram aí no código, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Tá joia? Vejam só, a definição dos crimes de responsabilidade, então, e o estabelecimento das normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União, tá joia? O que ocorre? O STF julga o crime comum, tá no artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Será inconstitucional eventual norma, né, estadual, você lembra, norma estadual constitucional, que exige autorização prévia da Assembleia Legislativa, respectiva para o governador ser julgado pelo STJ, tá bom? Isso a gente está fazendo a diferenciação. E também a questão do tribunal especial para o governador. Por quê? Os crimes de responsabilidade do governador são exatamente julgados por um tribunal especial composto por 5 membros da Assembleia Legislativa, tá bom? E por 5 desembargadores do TJ do Estado, tá bem? Sob a presidência do presidente do TJ estadual. Isso não contraria a Constituição, tá, pessoal? Não tem aquele que... o juiz natural estabelecido já existe, tá? Não é uma inconstitucionalidade. E é isso. Agora, voltando para a esfera federal, a gente vai ter que ir lá para o artigo 76, galerinha. Quero que vocês vão lá no 76. Vamos virar tudo, que a gente está lá na súmula vinculante. Agora vamos aqui para o começo do código. A gente vai trabalhar... perdão, eu falei 76, né? 79. 79 aqui, ó. E a gente vai falar exatamente das matérias, tanto de impedimento e vacância do cargo, tá joia? Então a gente vai ver o 79, o 80 e o 81 da Constituição. Vamos lá. 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. 80. Famosíssimo. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados. Então, ó, presidente, vice-presidente, vacou, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Galera, o que ocorre? A gente vai ver isso lá na aula de nacionalidade daqui a pouco, né? Até a questão de exigências
para estar nessa linha de sucessão. Essa é a chamada linha de sucessão presidencial, tá bom? É que na falta de um, vai ser substituído por outra autoridade já estabelecida, né? E para que não fique ao léu exatamente o cargo primeiro da República, tá bom? Que é o de presidente. E aí, então, esse daqui é o 80 famosíssimo que vocês têm que ter de cor. Mas acredito que vocês tenham lá desde os primeiros anos que viram com direito constitucional, porque vocês amam o direito constitucional. Aliás, quem que não ama? Vamos lá, e não estou sendo irônico, eu acho que todo mundo, né, por mais que não escolha o constitucional, sempre tem a sua área atrelada ao constitucional, é inevitável. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, tá bem? Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos de período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Pessoal, nessa questão da última vaga, quando é contado, é porque, veja, nós temos presidente e vice-presidente, tá joia? Naquela que se abrir por último, começa a contar dali. Por exemplo, na falta do presidente, assume o vice-presidente, ok? Esse prazo não está contando ainda. Presidente sofreu um acidente, aconteceu um acidente, ele veio a falecer, tá bom? É dessa data, da abertura da última vaga. Pode ser o inverso? Pode, porque pode faltar o vice-presidente, ficar só o presidente no exercício, é uma vaga, aí vem a faltar o presidente, essa é a última vaga, e aí começa a contar esse prazo que a gente viu no 81, tá bom? Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, tá bom? É isso, galera. Agora a gente vai trabalhar a questão do impedimento. O que é o impedimento aqui que trata o artigo? O impedimento, pessoal, é um obstáculo temporário ao exercício do mandato, tá bom? Por exemplo, viagem ao exterior, férias, licença, tá bom? Então aqui, ó, no artigo 80, ó, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente. Impedimento. Agora, por exemplo, qual que foi a última viagem do presidente? Foi, salvo engano, para a Índia. Ele ficou o quê? Impedido. É um impedimento, é um obstáculo temporário ao exercício. Na verdade, ele está exercendo o quê? O chefe de Estado, né? Olha que interessante. Lembram lá do começo do primeiro bloco dessa aula? Ele está exercendo a função de chefe de Estado, representando o Brasil como Estado soberano na Índia. Só que por isso, temporariamente, ele está impedido do exercício do mandato. Compreenderam? Exatamente do exercício como chefe de governo do Estado, porque ele está fisicamente distante. Quem que assume nesse caso? Vice-presidente, tá bom? Aí o que acontece? Em caso de impedimento, a autoridade impedida será substituída, tá joia? Pelo próximo, por essa linha de sucessão. Por exemplo, o presidente está na Índia, assumiu o vice, dá uma caganeira no vice. Puxa, o vice fica doente, ele está temporariamente impedido. Quem que vai assumir? Temporariamente também, né? Devido ao impedimento de presidente e vice-presidente, aí vai se seguir a regra do 80, perfeito? Que aí sucessivamente vai chegar quem? O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, tá joia? É isso, galera. Mas vamos acelerar aqui também, que a gente tem que correr para terminar esse bloquinho aqui. E vamos só concluir essa questão dos impedimentos e vacâncias da presidência da República, tá bom? Agora, o outro conceito é a vacância, que a gente vai ter que trabalhar. A vacância, por sua vez, é um obstáculo definitivo. É aquela questão, lembrem, vacância. Nós temos os cargos de presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, é um cargo. Ele está vago. Quando está vago é porque a gente precisa arrumar outra pessoa para o cargo. Não é porque ela está impedida provisoriamente, por tempo determinado ou indeterminado, mas provisório, tá joia? É um obstáculo definitivo ao exercício do mandato, tá bom? Um exemplo é a própria morte, tá bom? É a própria renúncia, é o próprio impeachment,
tá joia? Então, é definitivo, acabou ali. Aquela pessoa física não mais ocupa aquele cargo, tá joia? E nem vai poder ocupar pelas regras estabelecidas na Constituição, sem ter que, por exemplo, morreu, não tem o que fazer, mas, por exemplo, renunciou, talvez vir a participar de outro processo eleitoral que o conduza de novo ao cargo. Por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados pode vir a renunciar, volta a ser um deputado, mas mais para frente ele, compreende? Mas ali naquele momento não vai mais ser aquela pessoa quem vai estar ocupando aquele cargo. O cargo vagou, tá joia? Associem vago a vacância a vago, a vazio. Acabou para aquela pessoa naquele cargo. O cargo continua existindo, mas o cargo precisa de outra pessoa nele, tá bom? É isso. No caso de impedimento ou vacância, apenas do presidente, o vice-presidente substituirá o presidente, como a gente viu no 80, e sucederá o mesmo, respectivamente, a qualquer momento do mandato, tá bom? Aí agora vamos verificar, no apertado tempo que temos, a questão do duplo impedimento. Vamos lá, o duplo impedimento, né? Aí a gente vai seguir a ordem de convocação, tá bom? A ordem de convocação das autoridades que irão substituir o presidente da República, que a gente já viu, tá bom? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e, por último, presidente do STF, tá bom? Um ponto importante aqui, interessante, é obrigado a aceitar, tá bom? Na vacância do cargo, tá joia? E é obrigado essa linha de sucessão, principalmente do presidente do STF, que é o último. Aí não tem para ele. Ah, não, eu sou um jurista mesmo, eu quero continuar aqui no STF exercendo a minha função de ministro. Olha, negativo, infelizmente você vai ter que assumir, tá bom? Outra coisa importante aqui, que também foi muito discutida no caso da presidente que sofreu o processo de impeachment, que era a questão de se convocarem novas eleições, que é no caso da dupla vacância, tá? Que é exigido novas eleições, que aí é a regra do artigo 81, tá bom? Que é aquele negócio, se ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato, perfeitos, nos 2 primeiros anos de mandato, eleições diretas ocorrerão em 90 dias, pessoal, tá bom? Então os eleitores vão ser convocados de novo, o povo, lembrem, aquela diferenciação, a gente vai ver em nacionalidade também, entre povo e população, ok? O povo vai ser chamado novamente às urnas para escolher, votarem novamente em quem vai ser o chefe máximo da nação, tá joia? É isso. Agora, se ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, aí vai ocorrer o quê? Eleições indiretas do Congresso Nacional, que vão ocorrer em 30 dias. Por quê? Por que esse prazo de 90 dias? Por que a indireta acontece em 30, né? E a direta ocorre em 90? Simples questão organizacional, porque o Brasil tem proporções continentais. Imagina levar para todo o povo nacional as urnas, a justiça eleitoral se organizar. Agora os deputados já estão ali organizados. E outra coisa interessante, tá? Se ocorrer nos últimos 2 anos, são eleições indiretas no Congresso, na forma da lei, e é uma coisa interessante. Os deputados e senadores votam, e essa lei a gente não vai precisar ver certinho, né? Estabelece uma coisa importantíssima durante a votação, certo? No Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores votam. Enquanto não são realizadas as novas eleições, quem que vai ser a autoridade que vai estar presidindo o país? Porque imagina que interessante, logo o primeiro a ser chamado, no caso da vacância dupla, é o presidente da Câmara dos Deputados. Enquanto o Congresso vai votar, e ele em tese conduziria, ele já está exercendo como presidente da República. Então ele já não é mais deputado, entendeu? Ele está em um outro cargo, ele vai ter que se abster das suas funções, tá bom? Bom, outra coisa importante em relação ao mandato desse novo presidente ou vice-presidente eleitos, tá? Eles terão um chamado mandato tampão, ou seja, o mandato só corresponde no tempo que está o mandato anterior. Então vamos supor, convocou novas eleições, tudo,
falta 2 anos e 1 mês, assim, para terminar, certo? O mandato daqueles dois que foram primeiramente eleitos. Eles só vão cumprir isso, eles não vão ficar 4 anos, tá, gente? Mesmo porque imagina que bagunça que viraria. Vejam só a intenção do legislador de sempre organizar para que nós tenhamos eleições a cada 2 anos, né? A cada 4 para cargo eletivo de presidente da República, mas que eu digo, a Justiça Eleitoral, se for ver, ela se organiza em cada 2 anos, ela tem eleição, ela trabalha arduamente a cada 2 anos, porque é cíclico. Então imagina se aí de repente acaba casando, sabe? Tipo, aí acaba tendo eleições do legislativo e do executivo juntos, exatamente para evitar isso. Então preste atenção, o mandato tampão exatamente enquanto durar, tá bom? Galera, a gente vai ter que encerrar por aqui esse segundo bloco, e que acredito que a gente até passou perigosamente do tempo, e vamos para o terceiro daqui a pouco, tá bem? Vamos lá tomar uma água, um suco, dar uma respirada e a gente já volta, tá bom? Um abraço!